peão de C4, desenvolvendo o bispo e colocando ele numa diagonal bem promissora, né, com ataque em F7, com o peão que só é defendido pelo rei. E as pretas decidem então trocar o peão, as brancas recapturam de peão, e agora as brancas têm um peão isolado da sua estrutura, né? Houve uma divisão na estrutura e esse peão agora está sozinho aqui. Existem muitos estudos sobre o peão isolado, mas não existe uma certeza em si. No final ele é uma fraqueza, porém no meio jogo ele controla casas importantes, podendo apoiar um ataque forte a partir do centro do tabuleiro. As pretas então decidem desenvolver seu cavalo para F6, as brancas desenvolvem seu cavalo para C3, também lutando por essa casa. Agora existe uma luta por essa casa que está empatada. E as pretas agora desenvolvem o bispo, defendem o cavalo e preparam o roque. As brancas jogam o cavalo F3, apontando também para casas centrais, defendendo o peão isolado, que agora tem 2 defesas e apenas um ataque. Porém, agora já existe a possibilidade de fazer roque e as pretas fazem roque. As brancas, porém, preferem, antes de fazer o roque, defender essa casa aqui de G4, que estava já sendo preparada para cravar o cavalo. Então elas mantêm a defesa da casa de G4 e preparam já o seu roque já com segurança, sem o problema do bispo cravar o cavalo. As pretas lutam pela casa de D5, já que não é mais possível colocar o cavalo, o bispo, em G4. Agora colocam mais uma peça apoiando a casa de D5, que é uma casa central. As brancas defendem o peão isolado agora 3 vezes, com o bispo em E3. Agora esse peão isolado está super protegido e logo vai poder servir de apoio para algum tipo de ataque na ala do rei ou na ala da dama. Bispo F5, colocando o bispo numa diagonal muito boa. E as brancas decidem partir para o ataque, né? Lembrando que nesse ano de 1834 era muito defendido, jogado a ideia de atacar a todo custo, né? De que se você não estivesse atacando, você estaria perdendo tempo, né? Depois, com o futuro, foram se desenvolvendo as teorias modernas. Mas, na época, atacar e não se preocupar em defesa, né? Era um grande estilo de jogo que hoje em dia não existem outros estilos que são diferentes, né? São mais modernos. As pretas, então, retiram o bispo do ataque, mantêm o bispo na diagonal e colocam agora o bispo defendido 2 vezes. E as brancas partem para o ataque, usando o peão isolado como ponto de apoio para o cavalo em E5 e atacando imediatamente o bispo em G6. E as pretas decidem, então, contestar esse bispo em G6, esse cavalo em E5, né? Usando o cavalo aqui da ala da dama, né? O cavalo da dama, como era de tanto antigamente, para atacar o cavalo que está em E4. Em E5. As brancas, sem demora, capturam o bispo e agora criam peões dobrados e uma coluna aberta, não é? Ainda não está, ainda é semi-aberta, porque tem esse peão aqui. As brancas avançam para H4, já pensando em jogar um futuro H5 e liberar a coluna da torre. E as pretas jogam agora o cavalo em B6, atacando o bispo, né? Quando você está sendo atacado, você pode contra-atacar, você não precisa simplesmente se defender. Então, elas, ao invés de fazerem lances defensivos, as pretas atacam o bispo, que mantém a posição da diagonal e agora está defendido pelo peão de A2 e não está sendo atacado por ninguém. As pretas continuam movimentando seus exércitos, agora atacando o cavalo de C3, que está defendido pelo peão de B2, mas também atacando o bispo de E3. Lembrando que o rei da branca continua no centro do tabuleiro. Não tem nenhuma perspectiva de fazer roque, né? Não parece que a branca vai querer fazer roque para cá.
porque está bem, essa ala do rei está bem aberta aqui, né? Não existe muitas defesas, os peões estão avançados. Então, as brancas, depois de cavalo D5, decidem continuar o ataque e estão movimentando seus peões, né? Não é possível, de repente, avançar, porque continuaria causando problemas na ala do rei. Então, o que as pretas fazem? Eliminam o bispo, né? Aqui o bispo é um ponto de apoio no ataque dos peões. E o cavalo tem essa oportunidade de eliminar, ele elimina o bispo, recaptura, e olha que interessante, as brancas não estão preocupadas com o cheque aqui em H4, né? A torre não pode capturar porque a dama dá suporte para o bispo em H4, né? As brancas agora têm uma situação delicada devido ao seu rei estar no centro do tabuleiro, porém elas estão com ímpeto de atacar mesmo, né? As pretas realizam agora o cheque e as brancas conseguem fugir. Opa, o rei sai em fuga para a ala da dama, já que a ala do rei ficou perigosa, né? O rei branco decide fugir para a ala da dama. As pretas recapturam e as brancas não recapturam o peão. As brancas começam a movimentar sua rainha para atacar a ala do rei e sacrificam o peão, né? Entregam o peão. As pretas retiram o bispo, por quê? Porque agora as pretas cravam o peão. Qual é o plano das pretas? Se quiser dar pause, se você conseguiu ver, o plano das pretas é capturar esse peão aqui em D4. Essa é a grande ideia. Por isso as pretas colocam o bispo aqui, cravando o peão. Com o bispo aqui, o peão não vai poder recapturar o peão caso a dama decida atacar, não é? Então as brancas estão ainda no ímpeto do ataque, trazem a torre e permitem agora. Qual é o lance agora? O que as pretas jogam? Se você quiser dar pausa e pensar no melhor lance de ataque aqui para as pretas, é esse mesmo. Dama por D4, atacando o rei e não sendo possível a recaptura devido ao bispo. O rei tem que tomar alguma providência, o rei decide voltar para C2. Ir para C2 agora para se defender desse forte ataque que está chegando, não é? Porém, as brancas também estão atacando, né? O bispo está aqui atacando o peão, a dama está atacando o peão e a torre de raio-x também está apoiando esse ataque. E quantas defesas tem? 2 defesas. Qual seria o melhor lance de defesa agora para impedir esse ataque aqui? Se quiser dar pausa também, encontrar um lance bom de defesa. Aqui, o melhor lance para defender é dama F6, bloqueando esse ataque e propondo a troca, né? Existe uma regra que quando você está sendo atacado, você pode trocar peças para diminuir o ataque, né? Diminuir a pressão sobre você. Então as pretas decidem jogar com dama F6, propondo a troca. E as brancas não se preocupam muito em trocar as peças. Por quê? Porque agora as brancas conseguiram abrir uma coluna de ataque importantíssima, né? O rei está aqui, apesar do rei das brancas estar em uma posição fora de roque, né? Ele não está correndo nenhum risco imediato. As brancas então capturam o peão e começam a atuar nessa coluna aberta, que é a coluna H. As pretas então dão cheque, não tendo problema aqui, por quê? Porque está defendido. E aqui, qual seria o melhor lance para defender esse ataque também? O que você veria aqui como um lance bom de defesa para as brancas impedirem que esse rei comece a levar muito ataque das pretas? Se você quiser dar um pause no vídeo agora e dar uma olhada, o melhor lance de defesa é E4, bloqueando o ataque. E agora as pretas se aproveitam desse peão estar bloqueado e jogam cavalo D5, atacando o cavalo, né? E tentando um contra-ataque. Só que as brancas já têm uma perspectiva de ataque muito mais rápido e muito mais forte. A velocidade do ataque conta muito quando você está com roque, está com reis
em alas diferentes. Aqui as brancas e as pretas têm seus reis em alas diferentes. O rei das pretas está na ala do rei e o rei das brancas veio marchando até a ala da dama, né? Então, as brancas agora, se você quiser ver o melhor lance de ataque para as brancas, você conseguiu ver, esse melhor lance é torre de F e H1, agora pilhando o ataque em cima do rei das pretas. E ameaçando nada mais, nada menos do que checkmate. Também, se você quiser dar um pause agora e entender a melhor defesa para esse rei aqui que está sendo atacado de checkmate, qual seria a melhor defesa para o rei? Se quiser dar um pause, espero que você tenha acertado. O melhor lance da posição é bispo H6, bloqueando o ataque. Um bispo que está defendido 2 vezes. E aqui também tem um ótimo lance de ataque de força, né? Se você também quiser dar pause e ver o melhor lance de ataque de força, e o melhor lance é G5. O bispo não pode capturar o peão de G5 porque existe uma ameaça direta de checkmate. As pretas jogam com F5, tentando dar uma casa de respiro para o rei e tentando atacar esse peão aqui, né? Que é um peão que é isolado também, né? Essa partida tem muito do tema do peão isolado. É uma partida antiga, no ano de 1834. Vemos também que tem muitos do temas de ataque, né? E de não se preocupar muito com a defesa. Por acaso as brancas não se preocupam com a defesa. E tem muito tema de ataque, né? E um dos principais é o peão isolado. Agora, se você também quiser dar pause e ver um melhor lance aí para as brancas, que é cavalo por cavalo por D5. As pretas recapturam com o peão. E agora as brancas partem realmente para o início da festa, né? Bispo por D5, atacando o rei. Só existem 2 fugas ou uma cobertura, que não é nada interessante, né? As pretas decidem fugir com o rei para H7. E as brancas agora começam um sacrifício bonito com torre por H6. Aqui você pode recapturar de peão, que é o melhor. G por H6. E agora, se você quiser ver o melhor lance agora para conseguir uma vantagem material e uma vantagem posicional, espero que você tenha encontrado torre por H6, atacando a dama, atacando o rei, com o apoio de um peão. Dama por H6, G por H6, e aqui o McDonald de negras abandona a partida devido a ter uma peça a menos. Seu rei está hiper exposto. Claro que ele tem 2 torres pela dama, porém o rei está exposto, tem uma peça a mais, vai conseguir, né, ganhar essa partida com certa facilidade. Se você recaptura peão por peão, eu recapturo dando cheque, ou recapturo de bispo, né? Então tem uma força muito maior aqui. As brancas estão completamente ganhas e as pretas abandonam. E assim iniciamos a primeira partida dos fluidos clássicos, nesse match super interessante aí do Gambito da Dama, do Labourdonnais contra o McDonald, e o ataque imparável do Gambito da Dama e o peão isolado.